Para algumas pessoas, restringir os horários das refeições pode ajudar a diminuir beliscos constantes e organizar melhor a alimentação. Mas os benefícios dependem muito do que a pessoa come durante a janela alimentar. Ficar muitas horas sem comer e depois consumir grande quantidade de doces, bebidas açucaradas e ultraprocessados dificilmente transforma a alimentação em saudável. Jejuns longos também não são apropriados para todo mundo. Pessoas com diabetes, gestantes, adolescentes, idosos frágeis, pessoas com histórico de transtorno alimentar e quem utiliza determinados medicamentos precisam de orientação profissional antes de realizar períodos prolongados sem alimentação. Outro tema é o crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado, conhecido como SIBO. A condição pode causar distensão, gases, dor e alterações intestinais. Existem testes específicos para alguns casos, mas sintomas digestivos não significam automaticamente SIBO. A investigação precisa ser direcionada. Se existem sintomas persistentes, como diarreia, constipação importante, distensão frequente, perda de peso sem explicação ou sangue nas fezes, o caminho correto é procurar avaliação profissional. Outro erro é tentar resolver tudo sozinho com restrições alimentares. Retirar trigo, leite, ovos ou vários outros alimentos sem diagnóstico pode tornar a dieta limitada sem resolver a verdadeira causa dos sintomas. Sensibilidade alimentar, alergia e intolerância são situações diferentes. No fim, a estratégia mais segura para cuidar ao mesmo tempo do intestino e da saúde cardiovascular não exige transformar a alimentação em um laboratório. Priorize alimentos pouco processados. Aumente gradualmente a variedade de fibras. Reduza bebidas açucaradas e produtos ultraprocessados. Pratique atividade física, durma adequadamente, não fume, controle pressão, glicemia e colesterol e procure acompanhamento quando exames ou sintomas indicarem necessidade. O ponto mais importante é perceber que o organismo não funciona em departamentos completamente separados. O intestino se comunica com o fígado. O fígado participa do metabolismo das gorduras e da glicose. O sistema imunológico reage ao ambiente interno e os vasos sanguíneos respondem a fatores inflamatórios e metabólicos. Essa integração ajuda a explicar por que uma pessoa aparentemente saudável pode apresentar alterações que só aparecem quando investigamos com mais profundidade. Mas também mostra por que devemos tomar cuidado com soluções simples demais. Não existe um único alimento capaz de limpar as artérias. Não existe uma fibra capaz de curar todas as doenças intestinais. E não existe um protocolo de jejum que sirva para todo mundo. O melhor caminho continua sendo compreender o risco individual e trabalhar os fatores que realmente podem ser modificados. Se este conteúdo ajudou você a entender melhor a conexão entre intestino, fígado e saúde cardiovascular, curta o vídeo e se inscreva no canal. E continue acompanhando, porque no próximo conteúdo podemos explicar quais sinais do fígado gorduroso costumam passar despercebidos e quais exames realmente ajudam na investigação. Dionísio era o deus do vinho, da celebração, do êxtase e do teatro. Seu culto estava relacionado a festas nas quais música, dança e representações dramáticas ocupavam um papel central. Por isso, quando estudamos a origem do teatro grego, Dionísio aparece constantemente. Mas a mitologia grega não vive apenas de deuses. Também existem criaturas fantásticas e heróis que atravessaram séculos e continuam presentes em filmes, livros, séries e jogos. Os heróis eram personagens extraordinários. Alguns eram considerados filhos de deuses com seres humanos e, por isso, chamados de semideuses. Héracles, conhecido pelo nome romano Hércules, é talvez o exemplo mais famoso. Filho de Zeus com uma mulher mortal, ficou conhecido por sua força e pelos 12 trabalhos que precisou realizar. Entre eles estavam derrotar o leão de Nemeia, enfrentar a Hidra de Lerna, conseguir as maçãs das Hespérides e trazer Cérbero, o cão que guardava o mundo dos mortos. Perseu também ocupa lugar de destaque. Sua aventura mais conhecida foi enfrentar Medusa, criatura cujo olhar transformava em pedra aqueles que a encaravam. Com a ajuda divina, Perseu conseguiu derrotá-la sem olhar diretamente para seu rosto. Teseu ficou conhecido pela história do Minotauro. Segundo o mito, essa criatura, metade homem e metade touro, vivia em um labirinto na ilha de Creta. Teseu entrou nesse lugar para matar o monstro e contou com a ajuda de Ariadne, que lhe entregou um fio para marcar o caminho e permitir seu retorno.
Outro personagem inevitável é Aquiles, um dos maiores guerreiros ligados à Guerra de Troia. Sua história se tornou símbolo de força, glória e vulnerabilidade. A expressão calcanhar de Aquiles, usada até hoje para indicar o ponto fraco de alguém, nasceu justamente dessa tradição mitológica. E é aí que percebemos a dimensão da influência grega. A mitologia não desapareceu com o fim da Grécia Antiga. Ela atravessou a literatura, a pintura, a escultura, o teatro, a filosofia e chegou à psicologia, ao cinema e à linguagem cotidiana. Expressões como calcanhar de Aquiles, caixa de Pandora e trabalho hercúleo mostram que essas histórias continuam circulando mesmo quando não percebemos sua origem. Os Jogos Olímpicos também têm raízes no mundo religioso grego, pois as competições de Olímpia estavam relacionadas ao culto de Zeus. O teatro, por sua vez, nasceu ligado a celebrações em honra a Dionísio. Mitologia, religião, arte e vida social estavam profundamente conectadas. Talvez seja justamente por isso que essas narrativas sobreviveram por tanto tempo. Elas não falam apenas de monstros, raios, mares ou palácios divinos. Falam de ambição, amor, vingança, coragem, inteligência, orgulho, medo, família, poder e escolhas. Os deuses eram imortais, mas agiam com paixões muito humanas. Os heróis realizavam feitos extraordinários, mas também cometiam erros. Estudar a mitologia grega, portanto, não significa apenas decorar nomes de deuses. Significa entender uma parte importante da cultura que ajudou a formar o pensamento ocidental e que continua influenciando a maneira como contamos histórias até hoje. Agora você já conhece os principais deuses gregos, alguns dos heróis mais famosos e a importância dessas narrativas para a cultura. Se este conteúdo ajudou você a entender melhor a mitologia grega, curta o vídeo e se inscreva no canal. E continue acompanhando, porque ainda existem histórias impressionantes sobre a Guerra de Troia, os 12 trabalhos de Hércules, Medusa, o Minotauro e muitos outros personagens que merecem um vídeo inteiro. Até a próxima!